Entrar ao vivo. Oi, nossa convidada já está aí, Adri. Ela está na Estamos sala. ao vivo. Já estamos ao vivo aqui. Ok, tá entrando. Ela está entrando, sim, já está chegando aqui. Muito bem. E está aqui pertinho. Opa, Muito bem. Nossa Senhora, coisa. Quanta emoção, né? na hora, foi salva pelo gongo, tá vendo? As badaladas tu entrou, hein? Aham. Nossa Tá Senhora. uns minutinhos, o pessoal também tá chegando e a gente tá. já faz o início da nossa live de hoje. Tá. Vocês estão me vendo bem? Eu estou vendo vocês muito bem, muito lindas. Tá, tudo bem. Igualmente. Eu aqui. Ó, o pessoal tá chegando, já vou compartilhar também na minha página do Facebook. A Natália também já está compartilhando no Albergue Estrela Guia. Eu vou ver se eu consigo compartilhar na minha. Na minha página. Mas eu faço para ti por aqui. Ah, essa faz, que bom. Aham. Ó, já estamos aqui pertinho. Muito bem, já estamos aqui. Isso vai ficar gravado, né, no Face? Fica gravado no Facebook e depois no nosso canal do YouTube. Até o pessoal que já está nos assistindo, quem não curtiu ainda a página do Caminhos e Conexões no YouTube, podem curtir. Porque todas as lives que a gente faz fica salva lá no Caminhos e Conexões. Ah. E a gente começou na quarentena, agora virou uma grande felicidade fazer isso todo dia, né? Não é? Estou vendo. Vira vício. A gente é uma maneira de se manter conectado, né? Porque tanto a Natália quanto eu, a gente trabalha muito com peregrinos, né? Eu aqui em função da associação, a Nath no albergue. E essa pandemia nos bloqueou um pouco, mas é uma maneira da gente se manter sempre todos juntos. Em contato. Ontem, antes de começar, ontem eram 2h30 da manhã, a Gisneide e eu conversando, 2h30 da manhã, aqui como se fosse, né? Muito bem. É isso aí, gente. Vamos lá. Vou apresentar a nossa convidada de hoje. Para quem não conhece. E o pessoal já entrou? Não. Já entrou. Eu vou falar umas palavras para te apresentar. A nossa convidada de hoje é uma peregrina muito especial, também conhecida como Ananda Devi, uma deusa da felicidade. Filha da Gisleuda e do seu Paulo, mãe do Ricardo e da Iris Amanda, avó do Renan, que, aliás, está de aniversário hoje. Parabéns, Renan! Mãe dos caninos guerreiros, Kali e Shiva. Psicóloga e mestre em educação pela Universidade Federal do Ceará. Doutora em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade de Santiago de Compostela. Terapeuta de frequências de brilho. Terapeuta Magnific Healing, chama violeta. Terapeuta da tradição xamânica. Professora de meditação. Peregrina que tem hospitalidade na veia e viveu em Santiago de Compostela por 6 anos e recebia peregrinos na chegada e abraços na partida. Hoje tem foco no projeto de orientação de peregrinos no pós-caminho. Conosco, Gisneide Hervedosa. Seja muito bem-vinda, amada. Nossa, meninas, que emoção aqui, hein? A gente está aí conversando já faz um tempo, né? A gente nunca se viu pessoalmente, né? Que todos saibam, mas é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, né? É verdade. Então, bem-vindos e bem-vindas, né? As pessoas que estão aqui participando. Eu quero até dizer para vocês que uns minutos antes, né, pelo menos 20 minutos antes de terminar a live, que a gente possa abrir os microfones para as pessoas compartilharem também suas histórias, fazerem alguma pergunta se quiserem, né? E eu quero dizer que, para mim, não está aparecendo as pessoas que estão participando.
A gente está conectada aqui e eu É assim tô. O pessoal vai colocando perguntas no nosso ali embaixo, da onde está tendo a transmissão. O pessoal mesmo. sempre está colocando perguntas. E essas perguntas eu vou repassando durante a Ah, live. tá. E aí vamos te Tá. lendo elas. Entendi. Tá? É porque é outro processo. E olha só, outro e jeito. então nós vamos começar. Primeiro, é uma honra, né? Estar contigo, querida, querida. Nossa Senhora. A Zineide é muito amiga do Acácio, tem uma Ah, história muito linda. E ela nos conectou, ele nos conectou com ela. E aí, desde que a gente começou essas coisas de caminho, a gente ficou apaixonada. Então, gente, foi meio difícil, porque eu dizia assim: eu estou tão apaixonada que eu não estou me concentrando. Eu estou apaixonada por essa mulher. Ela tem uma história linda, como a Adri falou. E hoje a gente conversando, ela nasceu no dia do aniversário do filho da Adri. No dia do Thomas. Sim, né? Canceriana. E eu fiquei bem emocionada, porque eu estava falando muito com a Gisneide, e eu acabei essa semana dormindo muito tarde, falando contigo, empolgada, e falando com mulheres. Muitas mulheres nos procuraram, muita gente querendo saber. E eu fiquei muito emocionada das conexões de vocês. Tipo, a Adri, as duas filhas de escritor e várias coisas. Mas hoje de tarde, quando a gente fez uma reunião de briefing, tu falou que era do aniversário do Thomas, eu fiquei, uau, super lagrimosas, lindas. Então, minha linda, tu vai escolher agora uma cartinha. Au! Uma foto nós vamos tirar. Nossa. Ó. Gente, mas o pessoal sabe que essa carta é do seu oráculo, que você que fez, Agora está chegando. Daqui umas 2 semanas nós vamos fazer, vai vir novidades, tudo. Bom. Nós Como é que eu escolho a carta? Eu vou passando e tu me diz. E tu me diz. Tá. Aqui. Aqui. Acabei de escrever isso. Eu falei que essa live estava cheia de sintonia. Eu acabei de escrever: Viva la vida, gente querida! Viva la vida! Viva la vida! Que lindo! Muito bom. Adoro! Olha, ó. Viva la vida! A alegria lava com risos o dia a dia. Desfrutar momento por momento. Celebrar. Bendizer o caminho e as coisas simples da vida. Vibrar no nosso melhor. No que nos impulsiona, guia e nutre. Agradecer. Uau! O importante não é chegar, mas sim aproveitar a jornada. Bailar com o vento, ao sabor do instante em cada motivo e movimento. Que cada passo dado ou gesto feito se banhe de alegria derramada. Falou tudo, né? Alegria derramada! Falou alegria de caminho. derramada. E falou para mim um dos grandes aprendizados do caminho, né? Que não é o chegar, aproveitar a jornada, né? E olha, gratidão, gratidão mesmo por estar conosco aqui, que a gente possa, como é que eu vou dizer, arrancar cada detalhe que a gente quer saber hoje de toda essa tua jornada, né? De todo esse teu caminho, não só caminho de Santiago, caminho de vida. E com essa carta, Viva la Vida, é uma das coisas que hoje, quando a gente estava falando, ficou marcado para mim a tua alegria, né? A alegria de viver, essa alegria de valorizar a jornada. Então, Gisneide, conta para nós um pouco da tua história, de como começou a tua história com o Caminho de Santiago. Então, gente, foi muito incrível, porque eu só fazia, na época, o máximo que eu fazia era yoga, né? E aí, de repente, numa meditação, eu escutei no meu coração: vá para onde? Fazer o Caminho de Santiago. Ai, né? Eu tô doida, né? Mas como eu já sabia que quando acontecem essas coisas no coração, né? Então o universo se abre, depois que o universo se abra, e aí foi o que aconteceu, né? Depois daí, desse dia, né, da meditação,
eu ia fazer um workshop de xamanismo com o Celso Fortes de Almeida, que é um psiquiatra, psicanalista e xamã, né? E aí eu já tinha feito alguns workshops com ele, e aí eu ia fazer outro. Então eu resolvi olhar no meu caderninho do workshop anterior. E aí existe uma prática no xamanismo que é a flecha de oração. E aí a gente faz uma jornada xamânica com essa flecha de oração para saber os próximos passos, vamos dizer, né? As metas e tal. Então, eu tinha visto nessa jornada xamânica fazer o caminho de Santiago, mas eu tinha esquecido. Mas quando eu vi no caderno, estava lá marcado, né? Só que, naquele tempo, isso foi em 1996, né? Naquele tempo, a internet estava começando, a gente não sabia de nada do caminho. Eu só sabia do caminho de Santiago porque eu tinha lido o livro do Paulo Coelho, né? Mas aquilo para mim foi uma coisa muito fantasiosa, enfim, uma coisa dele, né? Mas eu sei que quando eu fiz a jornada xamânica, aí apareceu isso. E aí eu resolvi, né? Tá bom, então eu vou me abrir para o universo. E aí deu tudo certo, porque de repente eu que não leio o jornal, praticamente, eu me vi diante de um jornal que tinha ali professores da Universidade de Santiago de Compostela, vêm para Fortaleza, dar um curso de galego. Então, eu me inscrevi no curso de galego para ficar mais próximo dessa meta, porque para mim era uma coisa do outro mundo, né? Sim. E aí eu conheci os professores que moravam em Santiago de Compostela, a coisa foi ficando mais concreta, apareceu um amigo que eu não via há muitos anos, que era amigo da Baby Consuelo, que me deu o livro da Baby Consuelo. Mas eu só sabia, quando eu fui para o caminho de Santiago, a primeira vez, em 97, eu só sabia que o caminho tinha praticamente 900 quilômetros, que a gente andava em média 20 e poucos quilômetros, e que a gente tinha que levar no máximo 8 quilos na mochila e pronto. Eu fui comprar meu guia do caminho quando eu cheguei em Santiago, só de lembrança, porque tinha as fotos. Né? E aí eu fui comprar uma bússola, achei muito complicado. Não, meu coração é minha bússola, eu vou sozinha. Aí eu estava muito preocupada se chovesse, né? Aí eu escrevi para um cara que era da Associação dos Amigos do Caminho do Rio de Janeiro. Até hoje eu tenho na composta, né? Como é? Naquela cadernetinha do caminho que a gente vai colocando, né? O selo, né? O carimbo. A coisa mais linda. O pão de açúcar em formato de concha de peregrino. Né? Esse é o meu primeiro selo do caminho de 97, né? Então eu escrevi para ele um e-mail dizendo assim: olha, estou muito preocupado porque se chover. Aí ele disse uma coisa que tem a ver com essa carta, né? Gente, ele disse assim: se chover, você se molha. E se fizer sol, você se seca. Eu ri tanto da besteira minha, né? Da minha preocupação sozinha, né? Assim, eu ri sozinha da história. Aí qualquer preocupação se acabou. E toda vida que chovia no caminho, eu colocava a capa. Aí eu ria de novo, né? Por conta da pergunta que eu fiz para ele. E aí foi assim que começou o meu caminho a Santiago de Compostela. 97. Em 97, que loucura. E de Compostela aos Himalaias, as peregrinações entre ciências e espiritualidade. E esse monte de conexão com o Alto Paraíso, Egito, Sedona, todas as tuas várias Assis, todas as tuas várias peregrinações, encontro com Prembaba, tudo isso, e eu fico muito impressionada, a gente estava conversando, como tu conecta com essa parte da ciência, da espiritualidade, do bem-estar e falando assim, transitando no xamanismo, isso é uma qualidade muito bonita, né? Nos conta um pouco disso, dessa mescla poderosa. Ai, gente, isso é uma aventura mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu sigo meu coração, né? Então, eu vou indo. Quando eu fiz o Caminho de Santiago em 96, quer dizer, em 97, porque em 96 foi que eu escutei que era para ir, né? No final do ano. E Aí, sozinha, Neide? Sozinha? sozinha, né? Naquele tempo era uma coisa assim muito do outro mundo.
Era assim, como se, sabe, ver um peregrino era meio que ver Deus, sabe? Uau, essa pessoa conseguiu caminhar esses quilômetros, né, numa terra distante, porque não é Brasil, né? Eu nunca tinha ido para a Europa, eu já tinha ido para a Índia, né? E meu primeiro passaporte foi para ir para a Índia, mas lá na Espanha eu nunca tinha ido. Então, eu tinha uma intuição de que eu ia fazer o doutorado lá em Santiago de Compostela. Do nada, gente, do nada. Eu achava que eu ia fazer um doutorado lá. Eu não sabia nem se lá tinha faculdade de psicologia, né? Porque eu queria fazer um doutorado em psicologia, que é a minha área. Então, quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no curso de galego, foi ótimo, porque tinham 2 professores da universidade, né? E eles me colocaram em contato com um professor lá, né, da Universidade de Santiago. E esse cara, sem me conhecer, eu mandei um projeto para ele, né? Ele disse para o meu reitor que se eu passasse na seleção, eu já tinha um orientador, que era ele, né? E aí, o homem sem nunca ter me visto na vida, sabe? Então, quando as coisas têm que acontecer, as portas se abrem, né? Você dá coração aberto, você vai. Então, eu tinha essa coisa. Quando eu cheguei, essa intuição, quando eu cheguei em Santiago, né, depois desses quilômetros todos, eu fui na universidade, só que estavam de férias. Mas aí eu peguei uns livros de orientação, né, de quem quer fazer o doutorado, né? E aí, no Caminho de Santiago, de 97, né, eu conheci um peregrino austríaco e a gente terminou se casando. Então, quando eu cheguei lá naquela igreja do refúgio do... Ai, o refúgio que pegou fogo, é um hospitaleiro muito querido. Enfim, eu cheguei lá nessa Vamos ver igreja, se né? alguém responde para a gente que está assistindo. É, o Acácio sabe. É, quando eu cheguei nessa igreja, gente, eu vi tudo. Eu me ajoelhei, né? Num lugar assim bem recolhido, e eu vi tudo que ia acontecer. Que esse peregrino ia para o Brasil, e ele ia me ajudar no meu projeto de morar na Espanha. Hã? Foi no Jesus Jato? Sim, foi. Tá, o Vars colocou aqui para nós. É. Foi no Jesus Jato, tá. Como é o nome desse lugar? Vila Que eu Franca do Bierzo, Berço, claro, né? antes da subida do Sebreiro. Então, nessa igreja, é uma igreja muito especial, né? Então, antigamente, quando as pessoas não conseguiam chegar, né, em Santiago de Compostela, elas entravam por ali, tinha uma porta santa, né, onde se perdoavam todos os pecados, né? O peregrino conseguia chegar ali. Enfim, então nesse lugar eu vi tudo. Eu vi que o Stefan viria para o Brasil, que ele iria me ajudar, né, a fazer meu projeto e morar em Santiago de Compostela, fazer minha tese. E aí, ok, aí eu falei para ele assim, né, um dia, quando a gente chegou, né, em Santiago, vamos morar aqui. Ele falou, não, eu não vou deixar Viena por nada. E realmente, Viena é um paraíso, né? Eu não vou deixar Viena por nada. Você abre a torneira e você bebe água da montanha. Uau! E aí eu fiquei calada, né? Eu não falei nada para ele, que eu tinha visto nada. Então, ele decidiu ir para o Brasil, né? E ele já tinha um visto para um ano e tinha vaga na universidade, porque ele ainda era estudante. E aí eu fiquei me perguntando, né? Puxa, eu tive aquela previsão toda, né? Que ele vinha para o Brasil, mas que eu ia voltar para a Espanha, né? Fazer o doutorado. E agora esse homem quer vir para cá, passar um ano, já tem visto de um ano para estudar. Aí sabe o que eu respondi? Segue o fluxo, né? Ah, Então, respondi para mim, quando a gente, né, tem uma previsão de alguma coisa, mesmo que a intuição que tenha falado, a gente precisa saltar. É igual a oração, você reza e deixa o universo se encarregar, né? O fluxo da vida, né? Então, gente, deu tudo certo. Ele estava lá, né, em Fortaleza, e aí ele sentiu que ele tinha que voltar para a Áustria para fazer um curso de massagem, que era um curso muito, muito importante, muito bom, né?
que o governo da Áustria ia dar. Então, ele chegou e falou, eu vou fazer meu curso, aí colocou todas as datas, porque ele era muito bem organizadinho, virginiano, assim, né? Ascendente, porque ele é aquário, né? Tinha que ser aquário, né? Então, e aí ele disse, você organiza tudo para ir para Santiago. E aí foi assim que aconteceu, né? Só que eu larguei tudo. Eu só tenho uma curiosidade. Como é que tu chegava na Universidade de Santiago fazendo uma tese super, super coxuda, como diz na comunicação, falando, olha, que eu tive um insight, sabe essas coisas de caminho, quando a gente tem os déjà vu do caminho? Eu vi numa igreja que eu estava lá que ia acontecer tudo isso. Como é que tu fazia? Eu não podia dizer essas coisas, né? Inclusive porque a minha, né, orientadora de tese, ela era muito cartesiana, né, psicóloga, mas assim, mas foi um milagre ela ter aceito essa tese, né, esse tema de tese. Porque quando eu ia para as aulas, para as outras disciplinas que eram com outros professores, eu ouvia muito eles falarem, mude de tema, porque esse tema é muito difícil, lararei. Né? Porque o tema, né, é espiritualidade, né, e saúde, como prevenção da saúde, né? Através das metas e motivações últimas. Isso é até interessante de falar. Então, como você fez essa pergunta, como é que isso se entrelaça? Claro, então, eu tinha essa intuição de que eu ia fazer uma tese em psicologia clínica, mas que eu iria estudar a simbologia do Caminho de Santiago, isso antes de fazer o caminho. A simbologia do Caminho de Santiago, alguma coisa ali tinha para mim em relação à tese, né? Então, eu fui. Quando no caminho a gente percebe as nossas dores, as nossas dúvidas, que o outro vem contar para a gente também, né? E que chega um dia que está bem desesperado, e aí, né, o divino nos atravessa, e ele nos empurra para essa meta, né, que é chegar em Santiago de Compostela, mas a meta não é chegar em Santiago de Compostela, não é físico, né? A meta é a gente chegar nessa voz interior, se fortalecer, essa firmeza, né? No mais além, né, do que o nosso ego. Nosso ego é um instrumento, né, que vai, né? E aí eu me lembro agora de quando eu estava fazendo outro caminho, o caminho aragonês, que é um caminho era muito difícil, agora eu não sei, né? Mas era um caminho que, para poder eu passar, eu tinha que fazer assim na mata, porque era um caminho muito pouco explorado e muito pouco usado. Então, não tinha trilha direito, né? A gente via aqui e acolá, né? Uma setinha amarela, uma bolinha amarela, não era tão bem marcado como o caminho francês, né? Então, eu fazia assim para abrir, né, a mata para poder passar. E aí, nesse dia, né, nesse caminho, eu já estava com o Stefan, né, desde o começo. E aí, eu me perdi dele. E um caminho muito difícil, né, porque não passava ninguém mais do que o outro, né? Não passava ninguém, não tinha ninguém, tudo isolado, o caminho não era bem marcado. Aí eu encontro quem? Um pastor com não sei quantas ovelhas. Estas ovelhas, né? Eu tive que parar. E ao mesmo tempo eu perguntei para ele, né? Olha, eu quero saber o caminho, né? Para onde é que eu vou? Que eu estou no caminho de Santiago. Aí ele me pediu uma medalhinha que eu tinha aqui de Nossa Senhora. Nem era sabe, de muito valor assim material, né? Um ouro assim muito pobre, que não era um ouro, né? Eu falei, não, isso aqui tem um valor sentimental para mim, a Nossa Senhora. Aí ele pediu o relógio. Eu falei, mas eu sou peregrina, eu preciso olhar a hora, né? Não tinha celular nesse tempo, assim, né? E aí ele pegou no meu peito. E aí, meu Deus do céu, né? Aí eu disse, eu vou ter que fugir no meio dessas ovelhas, porque se eu ficar aqui, né? Aí, aí saí correndo, sabe? Saí correndo. Aí aquela voz lá dentro de mim falou assim, você é uma mulher que ora tanto. Cadê sua fé? Se você sair desembestada desse jeito, você vai se perder mesmo, né? E aí eu respirei, né? E aí fui caminhando até que encontrei o Stefan lá, quase lá na cidade já que a gente ia, que eu não me lembro mais qual era. E isso eu nunca esqueci, porque é uma coisa assim, né? É a espiritualidade da gente, né? É o eu superior falando, peraí, você é uma mulher que ora tanto, para que você ora tanto?
Nem perguntou negócio de fé, nem falou de fé. Foi assim, para que você ora tanto? Aí eu parei, inspirei e fui, né? Claro. Com atenção, né? A fé, é. Né? Com Hoje, atenção. e isso foi... Que ano tu fez o caminho aragonês? Em 98. Um ano Nesse depois. caminho aragonês, a gente veio de Lourdes, na França, pelo caminho aragonês até Finisterre. Foram 2.100 quilômetros, né? 45 dias. Mas Mas, deixa eu voltar na tua tese. Tu entrevistou mais de 50 peregrinos para essa tese sim. que tu fez na faculdade. Esse Uhum. trabalho foi durante esse tempo que tu viveu em Santiago? Foi. Era na acolhida. Então, assim, ó, deixa eu explicar. Eu estava falando que no caminho eu percebi, né, que quando a gente tinha momentos de crise, né, eu e os outros, então a gente se lembrava, né, ou era atravessado por algo além de nós, né, que nos fazia continuar caminhando, né, com firmeza e que fazia curar o nosso corpo. O próprio corpo acabava dor. Gente, agora eu estou me lembrando, antes de chegar em Vila Franca del Berço, eu entrei numa nuvem, sabe? Era um sol tremendo, um sol tremendo, um sol tremendo. E o Stefan, vamos, que eu estou com muito calor, branquinho, né, Chico? Eu não aguento mais. Eu disse, vá na frente que me deixe, porque eu estava em câmera lenta. Eu entrei numa nuvem assim de bem-aventurança, eu não sei o que era aquilo. E simplesmente eu fui dessa maneira, né? Não tinha dor, não tinha calor. Era um frescor, né? E aí, com essas experiências minhas e das outras pessoas, eu decidi que eu ia fazer uma tese fazendo essa ponte entre espiritualidade e saúde, né? Principalmente quando a gente tem metas últimas. Que são metas últimas? São as metas que nos conectam com o nosso eu superior, né? Com os valores superiores da vida, né? Com a espiritualidade, com a divindade, vamos dizer assim. Então, são metas últimas, são as metas prioritárias, né? Para você e que vão além dessas metas de comer, dormir, acordar, ganhar dinheiro, trabalhar, criar filho. Então, o que é que vai além disso, né? Então, eu tive muita sorte, porque eu tive bolsa de estudo, né? Durante 6 anos. A gente diz sorte, né? Mas foram escolhas que eu fiz. Então, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Mas eu abri mão porque eu quis. Eu senti, né, no meu corpo que eu tinha que ir. Uma vez eu estava na minha sala de terapia, eu atendia, né, muitas pessoas, além de ir na universidade, que eu era professora, né, de lá, eu atendia muitas pessoas, eu atendia 20 clientes por semana. E na sexta-feira eu não trabalhava, porque era o dia do meu jejum, era o dia da minha meditação, era o dia de eu caminhar sozinha na praia. E tinha gente na fila esperando, mas eu dizia para a atendente, eu não vou atender na minha sexta-feira. Então, quando eu estava na sala, né, atendendo uma pessoa, eu ouvi o silêncio falar assim para mim, você vai largar tudo isso. Aí eu disse, ok. Pronto. Aí tudo aconteceu. Ouvi o silêncio. É. Um minuto de pausa. Ouvir o silêncio é muito lindo, né? Esses vazios férteis que a gente tem, né? O silêncio. Isso mesmo. Né? Sim, a gente está falando, porque, claro, muitas das experiências que tu teve, a gente, com peregrinos mais modernos, já tem toda uma tecnologia. Tu estava vivendo aquilo começando, eram coisas muito novas, né? Muito novas. E aí, quando eu falei que, naquela história da oração, que eu tinha que respirar, que ter confiança, né? Que eu tinha que ter foco, atenção, presença, né? Porque senão você vai se perder. Aí eu me lembrei da frase da Adri, né? Você vai para o caminho para se perder, né? E adoro essa frase, né? Porque vai se perder mesmo nesse emaranhado. De certa forma, eu me perdi nessa hora, né? Que eu estava ansiosa, eu estava com medo, eu estava sozinha com o homem já estava querendo alguma coisa, né? Então, além do que eu queria dar para ele. E aí, né? E aí, assim, como é que a gente se encontra de novo? A gente se perde, a gente se encontra, né? Na própria,
vamos dizer assim, quando a gente se perde, essa perdição a gente se acha através disso, né? Através da confusão, através dos labirintos, através das dúvidas, né? Através das sombras, a gente vai encontrar luz, né? Mas se a gente não se perder, como é que a gente vai saber, né? E, por exemplo, para quem a tua perspectiva como orientada, quando tu fez a tese, tu indicaria para as pessoas fazerem agora? Porque tem vários cursos que se fazem, mas essa experiência de viver em Santiago, porque, claro, tu nos conta muito a tua aplicabilidade no teu trabalho, porque a gente que vive do Caminho de Santiago aplica o Caminho de Santiago para tudo, mas ver uma psicóloga que o dia a dia está aplicando e que fez a tese lá, e que fez uma tese, dá para se dizer que foi uma tese revolucionária, por tudo que pioneira e revolucionária, né, Gisneide? Porque a gente está falando de 2004. É verdade, né? É quase na outra encadernação. Mas, mas, menina, é tanta coisa para falar, mas deixa eu ver aqui uma coisa que eu acho importante. Por exemplo, colocando na prática o caminho, né? Então, o caminho, ele é cheio de desafios, né? Desafios dentro e fora. E aí, quando eu chego lá na Universidade de Santiago, que eu saí do Brasil, eu não sabia de nada. Eu não sabia se eu ia ter bolsa, eu não sabia se eu ia ter vaga, né? Eu fiz seleção em 4 faculdades, né? Bom, foi assim. Eu fiz seleção para o doutorado na História, eu fiz na Psicologia Clínica, na Psicologia Social e na Filosofia. Por quê? Porque eu tinha apostado todas as fichas para ir fazer a tese lá, né? O doutorado lá. Então, assim, eu tinha que passar, se fosse onde fosse. Eu queria psicologia clínica, mas eu fui aprovada em todos. Mas aí eu escolhi, né, psicologia clínica. E aí, porque eu estava querendo trabalhar com saúde, aí quando diziam assim, desista desse tema que é muito complicado, né? Aí dentro de mim vinha isso mesmo. Eu não andei tanto, né, para chegar aqui e desistir, né? Você nem sabe o quanto que eu andei para chegar aqui e desistir, né? É verdade. Então, eu não dizia não para o povo, eu dizia para mim. Ai, que lindo isso. Aqui dentro, né? Então, é uma coisa que é muito, muito legal, isso do peregrino perseverar, né? Aí eu digo aquilo, né? Peregrinos somos todos, né? Que estamos nessa vida, desbravando essas trilhas da vida dentro e fora de nós, né? Gisneide, Então, todos nós somos peregrinos. sabe que isso que tu falou, eu sempre uso um exemplo que quando a gente está no caminho de Santiago e sobe, seja o Cebreiro, seja Pirineu, seja Cruz de Ferro, qualquer subida forte, quando a gente chega lá em cima, eu sempre digo que é o momento de gritar e dizer: eu quero ver quem vai me dizer que eu não consigo fazer algo. Porque no caminho a gente vem superação por superação. E quando tu vence o que chamam os momentos mais difíceis, as subidas mais difíceis, eu digo sempre que ali é a prova de que ninguém vai dizer que nós não conseguimos. E isso que tu falou agora é belíssimo. Tu andou tanto para não conseguir, claro que tu ia conseguir, sabe? Porque tu realmente, a gente bate pé que vai conseguir, vai se superar e vai fazer, é o caminho, é ensinamento do caminho, né? É ensinamento, Fantástico, né? fantástico. A gente nem sabe se vai conseguir, né? Mas eu falei assim, eu não vou desistir, né? Claro. Não vou desistir sem tentar. A pessoa está ali, toda disponível para fazer as coisas, e vem um e diz assim, desiste. Não, você não sabe o que é que eu já fiz, o que é que eu andei, né? O que é que eu superei para chegar aqui. Eu não vou desistir, né? Então, assim, porque às vezes a gente está numa caminhada, a gente não sabe para onde é que a gente vai chegar, né? Então, o importante é caminhar, não desistir de caminhar, vamos para frente, que esse caminho vai chegar no aprendizado, né? A gente vai aprender alguma coisa, né? E o que é que a gente vai conseguir? Aprender. Se a gente não desistir, a gente não vai deixar de aprender, né? A gente vai para quem quer fazer um doutorado hoje, tu tem alguma dica para dar? Então, olha, gente,
é, é inegável, né, tudo que eu ganhei com essa experiência. E foi muito mais a experiência de estar numa cidade estranha, né, de conviver com muitas pessoas de vários países diferentes, porque Santiago de Compostela, né, ela congrega muitas pessoas de várias nacionalidades, não só por causa do caminho, mas porque muita gente vai estudar na Universidade de Santiago, né? Então, é uma cidade cosmopolita, é pequena, mas é uma cidade cosmopolita, como Brasília como Alto Paraíso é, né? Alto Paraíso de Goiás tem 8.000 habitantes, mas aqui tem gente de muitos países diferentes, né? E eu adoro isso, né? Eu adoro conviver. E assim, tem muita gente do Brasil inteiro. É muito difícil a gente estar numa roda e ter dois goianos. Tudo é diferente. Cada um é de um estado ou nacionalidade diferente, né? Então, o que é que junta tudo isso? O que junta tudo isso é a espiritualidade, né? Que junta Santiago de Compostela, as minhas peregrinações, com o Himalaia, não é? É aquela coisa de gente ir além, não é, da gente mesmo, para a gente entrar em contato com esse eu maior, né? Então, eu estava falando que realmente quem quer fazer, né, um doutorado ou um mestrado, né, e que está disposta, né? E que está disposta mesmo, porque não é uma coisa fácil, né? Porque principalmente quando se faz num outro país, né? Então a gente tem que se adaptar ao clima, ao ambiente, é toda uma história diferente, é tudo muito diferente, mas tem as vantagens, né? O próprio fato de você atravessar o charco, né, que os espanhóis chamam o Atlântico de charco, né? É uma coisa, né, muito maravilhosa. É porque eu gosto muito, né, de coisas diferentes, de pessoas diferentes. É uma coisa que mais me emociona na vida é estar no meio de uma multidão, né? Multidão mesmo. Imagina quando tem assim um monte de gente na igreja, na Catedral de Santiago de Compostela, que você não pode nem afastar o pé que não tem onde botar. Sim. Então, eu adoro isso, né? E ficar com muita gente de religião diferente, de língua diferente, de país diferente, de cultura diferente. Eu me emociono muito, sabe? Assim, eu não sei se é porque eu sinto, na diferença, eu sinto o né? Se desdobrando em várias cores do arco-íris, né? Não tem ninguém igual. E, ao mesmo tempo, todo mundo é peregrino, né? Como eu digo no meu livro. Ah, tá aqui o livro, né? Todo mundo é peregrino, né? Esse livro aqui é de Eros e Ágape. Sim. De Eros e Ágape, como lágrimas douradas no oceano de silêncio. Então, assim, gente, se está afim de fazer um doutorado ou um estudo, né, de pós-graduação e ter todas essas aventuras, né? Aí tem a aventura acadêmica, tem a aventura cultural, né? Tem a aventura espiritual de autoconhecimento, como é que você se coloca dentro disso, né? Sim. E olha só, agora eu estou me lembrando, quando eu terminei o doutorado, que eu fui, né, aprovada com louvor, com tudo unânime, né? Tudo unânime de 10, né? Aí eu escrevi um bilhete para minha orientadora e falei assim, olha, o bilhete dizia assim: mais importante do que esse título de doutorado foi aprender a lhe amar. Gente, que essa mulher não era fácil, sabe? Mas eu senti o amor dela. Eu sentia que ela era por amor. O nome dela, Maria Ángeles, Maria dos Anjos, né? Claro. Mas ela era toda assim, sabe? No conhecimento ela te amava, só que às vezes ela te amava de uma maneira que não era o amor convencional, mas ela te dava sabedoria, né? É. Compartilha. Ela era, sabe? Nossa. Então, assim, eu aprendi a amar aquela mulher, sabe? E eu ia além né? Porque, claro, eu chorava, às vezes, com as minhas amigas, né? Eu ficava desesperado, que, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou conseguir fazer essa tese desse jeito? Será que vai dar tempo, né? Porque eu tinha filhos adolescentes no Brasil, né? E eu tinha bolsa, a bolsa ia se acabar, será que eu vou ter, essa bolsa vai se renovar, né? Então, a gente sofre muitas pressões, né? Mas eu acho que tu ser peregrina e tu ter feito uma tese no Caminho de Santiago, porque eu vejo, a gente convive com muitas pessoas que gostam muito do caminho, que o caminho é a vida delas.
Então, foi uma alternativa, uma oportunidade linda que tu te agarrou com todo o teu coração também, né? Foi, foi. E no dia, olha só, quando você vai defender uma tese lá na Universidade de Santiago, quem é que está para assistir a tese? O marido da pessoa, se ela é casada, ou o noivo, ou os filhos, ou o pai, a mãe, né? Filho não, porque lá, na época, eram pessoas bem jovenzinhas, terminava a faculdade já se metia no doutorado, agora mudou, né? Agora é como é aqui no Brasil, você faz mestrado, depois você faz doutorado, né? Então, assim, tinha os pais da pessoa, uma amiga, muito amiga da faculdade, a banca, né? E a orientadora. Na minha tese, gente, a sala estava cheia de gente, cheia de peregrino. Estava cheia de peregrino. Orienta, Cássio, Paz, menina, olha, o povo todo era peregrino que estava lá, entendeu? Oh, que bonito isso! Eu tinha, os meus amigos de Santiago eram todos peregrinos, eu não sabia, mas depois eu comecei a perceber, poxa, fulano fez o caminho, ciclano fez o caminho. Olha, gente da França, que tudo mora lá, né? Gente da França, gente de lá mesmo, a Cassandra, né? Da Suíça. Então, estava o povo todo, gente, a sala toda estava cheia, e a professora dizia assim, hay mucha expectación. Porque estava todo mundo lá. Então, foi 6 anos vivendo em Santiago. Foi. E aí, uma família lá, né? Então, eu tenho uma família em Santiago de Compostela. Muita gente. Eu Muita sei que tu gente. estava longe da tua família, dos teus filhos, mas quando tu voltou para o Brasil, não sente falta de Santiago? Ai, gente, eu ia para Santiago todo ano. Durante até 2015, eu fui a Santiago de Compostela todo ano. Eu Tu gastei sente uma falta? grana indo para lá todo ano, sabe? É, Porque eu não conseguia me desligar, né? Como ninguém se consegue, né? é. Mas olha, e eu gostava de ir no inverno, porque eu adoro inverno. Em Fortaleza é sol o ano inteiro, então eu ia justo no inverno, né? Aí a minha filha foi para lá também fazer um doutorado, né? E aí, mais um motivo para ir lá, né? Mas aí eu fazia assim, ó, eu ia para a Índia, aí na volta eu passava lá, né, em Santiago. E os meus amigos de lá de Santiago já estavam tudo com ciúme da Índia, porque eu passava mais de um mês na Índia, quando eu chegava lá eu passava 10 dias, né? Passava 15, no máximo 15 dias em Santiago, né? Ai, agora você só vai passar a Índia, passa só bem pouquinho tempo aqui, né? Era assim. Mas aí, vocês perguntaram também sobre o encontro com o Prembaba, né? Sim. Mas antes teve o encontro com o Saibaba, né? Eu posso Saibaba, passando umas fotos tuas enquanto tu vai nos contando? hum? Vou passando umas fotos Ah, tuas enquanto tu tá, vai nos contando. tá bom. Tá. Então, aí eu fui para Santiago de Compostela levando um vidrinho de vibuti, que é um pó, né, que o Saibaba fazia assim com a mão, e as pessoas costumam, né, ainda, tomar isso para se curar. Só que eu não sabia quem era Saibaba, eu só tinha um pozinho que o meu amigo foi lá na Índia e trouxe para mim. Aí eu levei para Santiago de Compostela. 3 anos depois que eu estava morando lá, eu decidi começar a usar esse pó nos meus chakras enquanto eu meditava. E aí, quando eu cheguei de volta de Santiago para a universidade, né, que eu trabalhava, Sim. então eu encontrei uma amiga minha que chegou ali na. Nossa, vocês foram atrás dessas fotos, né? Deve ter sido Aham. no Facebook. Isso aí é meu aniversário de 60 anos. Pois é. Aí, resultado. A moça estava na universidade e eu, Hebe, o que está fazendo aqui? Aí ela falou lá que o que é que estava fazendo, e aí eu perguntei o que é que ela. Isso aqui é no Cerrado, aqui em Alto Paraíso, lá no ashram do Prembaba. Então, ela, ela me mostrou um papel, um cartão com a foto do Sai Baba, que ela estava aprendendo valores humanos, né? Educação e valores humanos para as crianças. Aí eu fiquei muito interessada nisso. E aí eu resolvi estudar isso e queria ir lá no Instituto Sati Sai Baba. Quando eu raspei o cabelo, que eu fiz uma
como é que a gente fala? Um puja para a Mãe Divina com esse sacerdote. A gente foi lá para a beira do Rio Ganges fazer isso. Isso foi agora, né? Em 2020, fevereiro, março de 2020. Pois então, aí ela que me mostrou a foto do Sai Baba, eu terminei vendo um cartaz na universidade que o Hermógenes ia dar uma palestra sobre Sai Baba, aí eu fui lá, aí depois o pessoal do Instituto Satya Sai Baba de Fortaleza estava querendo ir, né, para o ashram do Sai Baba, e aí eu resolvi ir num cara que coloca tarô, e aí ele nos deixa na salinha dele e fica lá escondido, não sei aonde. Depois é que ele entra. Então, quando ele chegou, ele colocou as cartas e falou assim, você vai para a Índia, você vai para o ashram de um guru. Aí eu falei, eu tenho esse sonho de um dia ir, né, no ashram, conhecer a disciplina espiritual de um mestre espiritual. Aí ele falou, não, mas não é assim, não. Você vai logo. E sabe para onde é que você vai? Você vai para o ashram, olha o tamanho do cristal que tem aqui. Você vai para o ashram do Sai Baba. Porque desde que você se sentou aí, que o Sai Baba está perto de mim. Aí pronto, né? Aí deu tudo certo, eu fui com esse pessoal, 10 pessoas. Isso aqui é no Festival Ilumina. Lá no ashram do Sai Baba, do Prembaba também. Mas quando tu conecta esse monte de peregrinação que tu faz pelo mundo, assim, tem momentos que tu pensa no caminho? O caminho... só penso no caminho. Sabe? Eu acho lindo. Principalmente assim, por quê? Porque o caminho, ele nos dá, né, o caminho de Santiago, você peregrinar tanto tempo daquele jeito, né, que vocês sabem como é, nos dá uma disciplina, nos dá foco, né, uma organização, de acordar cedo, né, de não reclamar porque está chovendo, ou porque está sol demais, né, ou porque você não tem o que comer, porque tem hora que não tem hora que não tem água, né? Então, isso nos fortalece muito. E foi graças ao Caminho de Santiago que eu pude sobreviver à peregrinação no Himalaia, né? Claro. Porque é uma coisa... E aí, mais difícil. Então, sempre alguma coisa mais, né, mais desafiadora. Então, de moto, né? Só que uma coisa desafiadora no Caminho de Santiago, que eu fiz no inverno, que lembrei do Himalaia, lembrei de neve, então foi caminhar 16 quilômetros. Sabe para onde? Carrión de los Condes, Calçadinha de la Cuesta, 16 quilômetros sem nada, só neve no joelho. Pegou neve no joelho. Gente, a neve aqui, ó. Né? Eu adoro neve. Isso. Hein? Que época foi isso? Foi em 99, em janeiro. Porque eu me casei com o Stefan em dezembro, né? De 99, quer dizer, não, foi em 2000. Eu me casei com o Stefan em dezembro de 99. Aí a gente foi, ele dizia, vamos passar a lua de mel no caminho. Claro que a gente passou uma lua de mel cinematográfica perto de Viena, mas que por sinal nevou, né? Porque eu adoro neve. Onde eu estou, chega a neve, né? Fortaleza, adoro neve, né? Então, vem do sul que essa noite aqui vai ser assim. Tem muito amigo de Fortaleza que adora Gramado quando tá frio. Pois então. E aí, quando eu chegava lá no refúgio do Acácio, né, no inverno, às vezes, né, isso de férias, né? Aí a Orieta, pelo amor de Deus, lá vai ela chegar, vai trazer a neve. Não pode chegar a neve aqui que vai arrasar o telhado. Nevou mesmo, nevou. E ela, você chegou a neve junto, né? Então, 16 quilômetros com neve no joelho. Aí depois vamos para o Himalaia, né? Então, a 5.000 metros de altura, né? É a estrada mais alta onde as motos podem andar, né? É lá. Então, foi uma coisa que eu me lembrava do caminho todo dia. Acorda cedo, organiza a pochete, né? Eu tinha que saber o que é que tinha dentro dessa pochete no escuro, só
olhando aqui, me segurando aqui, metia a mão, já sabia onde é que estava tudo, uma liga no cabelo, o que precisasse, né? Nesse tempo, máquina fotográfica, eu tirava as fotos, com uma mão me segurava, com a outra mão ficava... E aí, a gente caiu 7 vezes. Aí eu disse que era uma queda para cada chakra, né? Nossa, gente, eu caí a última vez, eu voei, eu não caí, eu voei assim. Parecia assim um salto livre, né? Um voo livre assim. E Mas aí, tu sabes disso, só para falar tem fecham os Pirineus aqui, né? E dá multa agora, depois de muitos anos. E eu conheci dois socorristas, bombeiros, que trabalhavam nos Himalaias. E eles olha, comentaram com um dono de uma pousada que era super amigo deles, que tinha partes dos Pirineus no inverno que era mais perigoso que os Himalaias. olha que coisa, né? Porque, claro, talvez no Himalaia, quando tu fez a tua peregrinação, as coisas eram, tu caiu, mas tu esperava por toda aquela dificuldade. Às vezes a gente que vem os norte-americanos, América do Sul, a gente acha que o Pirineus não é tão grande. O Pirineus é muito, ele pode parecer tão grande, mas ele é muito forte. Então, por isso. Inclusive, né, a gente sabe que tem gente que morre lá, né? Uhum. E se perde e morre, né? Não consegue, né? É muito perigoso mesmo. Mas assim, como é que eu digo? A gente não estava escalando, né? A gente não estava a pé, né? A gente estava de moto, Ai, que legal. né? Os perigos são outros, né? Sim. E ali eu aprendi de verdade, né? Aquilo que a gente lê, que só morre quando chega a hora, né? Porque olha só, você está aqui, aí tem assim uma curva, e aí você não sabe o que é que vem de lá para cá. Quem vem não sabe quem é que vem. E é assim, um segundo, sabe? Para não bater, porque a estrada é muito estreita. Aí eu dizia que só podia, que era como elástico. De repente a estrada ficava elástico, sabe? Para a gente passar quando vinha assim, caminhões e mais caminhões do exército, justo naquela curva. Aqui é o abismo, né? Aqui você se choca ou não. Então, assim, as pedras caíam na minha, assim, não caíram na minha cabeça porque eu tô viva, né? Senão, mas assim, quando eu passava, as pedras caíam atrás de mim. Pum! Sabe? Porque o Himalaia é a impermanência. A impermanência, se existe um símbolo de impermanência nesse mundo, é o Himalaia, porque apesar de ser aquela cordilheira, né? Mas ele está sempre se modificando, né? Muito rápido. Então cai pedra toda hora, né? E assim, tem trecho que é rochoso, tem trecho que é com flores, né? Tem trecho que é de uma cor, a terra é de uma cor, tem trecho que é de outra cor. Então é muito, muito rapidamente muda, sabe? Uhum. E eu sei dizer que a gente caiu a última vez, né? Que foi assim um voo mesmo. E graças a Deus não aconteceu nada. E foi um milagre aquilo, né? Foi um milagre, porque aí sim eu poderia ter caído no abismo, porque eu voei mesmo, né? Sabe que tem uma pergunta que tu como psicóloga, esses dias eu ouvi tu falando da desconstrução que o caminho faz ter. E aí tu tá falando, tem gente perguntando o que tu fez de moto. E aí eu me lembrei desse conceito que tu diz que todos somos peregrinos e que tu leva para as tuas peregrinações ou de moto, ou caminhando, ou de bicicleta, porque isso a gente tem conversado muito, né? Que existem outras maneiras de peregrinar, não as convencionais, e que tu É. leva essa desconstrução. Nos fala um pouco desse conceito que é tão bonito como peregrina e como psicóloga. Pois então, a gente sabe, né, que quando a gente vai para um lugar que ninguém conhece a gente, que você vai só, ou mesmo que você vai acompanhado de uma amiga, mas você está em outro habitat, né? Você está com outra rotina, né? Você está com outras roupas, aí aquela mochila só cabe aquelas coisinhas, né? Não dá para ficar com 500 creme, com 500 cores de cabelo, não sei o que lá. Não dá, né? Então a gente vai se aprendendo esse desapego, né? A gente vai aprendendo a desapegar. E aí, quando a gente chega,
né, de uma coisa dessa, a gente não sabe mais quem é que a gente é, né? E outro dia eu estava conversando com a minha filha, eu falando, olha, porque seria interessante você fazer assim. Não, mamãe, eu me conheço, então não vai dar certo. Aí eu falei, pois é, né? Eu não me conheço. Então eu não me conheço, sabe? Eu não me conheço. Eu adoro dizer que eu não me conheço, porque cada dia é uma coisa diferente. Exato. Sabe? Eu sei lá, né? Eu já estou trabalhando para poder largar as coisas que não tem nada a ver mais, né? Um vestido velho que passou da moda, está ali de pendurado, já não tem mais a ver comigo, né? Então eu Hoje a não me Margarida me conheço. mandou um bilhetinho que eu adorei. Mas ele não era o amor da tua vida? Não é que eu mudei de vida? É, é verdade, é isso. O amor da tua vida, sim, mas agora... Mas eu entendo que isso é o crescimento. Tu não te conhecer é o crescimento, porque tu te permite a mudar, né? Eu comento sempre que na minha vida ela não dá volta, ela dá cambalhotas, né? Ai, que legal. Muitas vezes eu peguei, passei uma régua e comecei tudo de novo. Muitas não, poucas vezes, né? Mas já passei uma régua e comecei tudo de novo. E certas pessoas chegaram para mim e disseram assim: Meu Deus, mas tudo de novo? Eu digo: olha que vantagem, olha que dádiva eu poder recomeçar. Entende? Eu poder mudar a minha vida e fazer outra coisa, e mudar de casamento, e mudar de. Entende? Para mim, isso não é o que muitos enxergam como um problema, eu enxergo como um presente. Porque tu tá na mesma vida e tu pode recomeçar, refazer coisas que tu queria mudar. É como se tu vivesse várias vidas no mesmo. Eu Entende? vou anotar. E a alegria. Amanhã eu vou ouvir essa live e eu vou ouvir, porque eu não gosto de me ver depois, mas eu vou anotar todas as frases de Disney e de Adriana Reis aqui. Vou anotar. Mas tem a sua também, viu? Eu mudei. Não era o amor da tua vida, mas eu mudei de vida. Lógico! Nossa, então eu já mudei de vida tantas vezes. É que o pessoal não sabe. Antes a gente estava conversando e eu comecei a falar. A gente começou a contar. Não, mas aí eu conheci o namorado tal, depois eu namorei o outro. Eu digo, meu Deus, foi todas as nacionalidades. E a gente estava brincando com isso. Mas isso é o bom, entende? Para mim, por exemplo, eu hoje estava falando para o meu filho de, nossa, é tanta coisa que a minha vida foi alterando, que eu fui conhecendo. Então, são essas fases, né? Essas mudanças, essas descobertas que fazem de mim, ou fazem de ti, ou da Nath, ou de cada um que está nos ouvindo, a pessoa que é hoje. Né? Essa desconstrução para o renascimento. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, que para mim isso me dá cada alegria, cada vez que eu posso, sabe, fazer isso. Fazer uma cambalhota, né? Porque ela disse que dá volta, dá cambalhota, né? Então, que legal. É bem fantástico isso. E aí essa coisa, né, da desconstrução e da gente dizer, eu não me conheço, né? Eu sempre digo assim, na verdade, quem nos habita, né? A gente não conhece, por isso que a gente não conhece, né? Verdade. E a gente está aberta para que essa luz ela atravesse essas coisas que a gente diz eu, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? É claro que o nosso ego ele tem características, né? Padrões que se repetem, mas a gente está aqui para aprender a não repetir, ou a repetir o mínimo possível, né? Então eu sempre falo assim, gente, a alma da gente é muito estranha. A gente não conhece, a alma da gente é muito estranha, é muito diferente. Então, cada dia que passa, eu descubro mais alguma coisa, porque é muito diferente, né? Por mais que a gente queira imitar uns os outros, repetir aqueles padrões culturais, mas imagina se a gente deixar que essa luz realmente brilhe, né? Que invente coisas. É uma constante alegria, porque não tem nada que prenda. É uma liberdade que, né, você está aqui, outra hora você não está. Aí, veja, eu vim para cá, para Alto Paraíso, né? A culpa de quem? Do Acácio. Mas aí, né? Aí eu vou falar uma coisa que é para poder juntar com o Prebaba, né? Porque
O Sai Baba era meu guru, aí ele desencarnou no mesmo ano que eu conheci o Prem Baba, né? Mas aí tudo bem. Aí o Acácio me disse que eu não deixasse de vir para Alto Paraíso, que a cidade era minha cara. Isso em 2004, quando eu saí da Espanha e fui para Fortaleza. E aquilo ficou, né? Eu esqueci até que era ele que tinha dito, mas eu não me esqueci dessa coisa, porque, claro, né? Tinha sido uma pessoa muito importante, que de vez em quando dá uns pitacos, né? E que realmente só tem a ver comigo. Então, foi muito engraçado isso, porque quando eu já estava morando aqui, em Alto Paraíso, eu passei um e-mail para ele, falando de um projeto que eu estava fazendo com jovens, e eu achava que ele tinha que dar o pitaco dele. Aí, quando eu estava passando esse e-mail, foi que eu me lembrei, foi ele que disse que eu tinha que vir para cá, e eu já estava morando aqui, né? Aí, bom, mas aí eu estava na universidade, e eu ficava pensando que eu devia vir aqui, porque eu tinha essa cisma, e aí, na verdade, quando eu estava em Fortaleza, eu estava numa loja em 2004, quando, eu não sei se eu contei isso para vocês já, mas aí tinha duas turistas falando que a cidade era linda e tal. Eu falei, essa cidade é linda para turista, né? Uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, eu não dou conta de morar mais aqui. Aí eu disse assim, eu quero morar em Alto Paraíso. Assim, né? E aí elas eram turistas de Alto Paraíso. Ah, porque a gente mora em Alto Paraíso, o que você quiser. Como a gente diz no caminho, né? A primeira flecha amarela do caminho. Nada é por acaso, né? Nada é por aqui. Caso Tchum, né? 2004. Me deram o telefone, peregrinas. Me deram o telefone, e-mail, tudo no mundo. O que você precisar. Eu nunca telefonei para elas. Pode até ser que eu conheça essas mulheres daqui, né? Mas ainda não sei. Aí, resultado. Aí, às vezes, tinha feriado, né? Feriadão, férias, né? Ah, eu devia ir lá em Alto Paraíso, que eu tenho essa cisma. Aí a voz lá de dentro. Precisa não. Você não vai lá como turista. No dia que você tiver de ir, você vai, porque você tem que ir. Ok. Então, eu tenho que ter uma paciência histórica. Aí, resultado. 10 anos depois, eu estava na Índia, organizando o retiro de silêncio para o Prem Baba, né? Sai Baba desencarnou e me mandou literalmente para o Prem Baba. Aí o Prem Baba fez uma reunião para ver como é que a gente tinha arrumado, fazer dar um feedback, né? De como é que a gente fez essa organização, as dificuldades, o que é que a gente tinha aprendido com aquilo. Aí, depois que a gente fez esse balanço, ele disse: pois agora eu estou precisando de um time para organizar um retiro de silêncio e uma temporada em Alto Paraíso. Quem vai? Levantei a mão. Eu tinha, né, chegado lá em Fortaleza, depois da Espanha. E aí eu vim, aí a gente organizou tudo. Aí em 2015 eu vim de novo com a temporada, e em 2016 eu já vim morar. Né? E aí, às vezes eu quero dizer Alto Paraíso e eu digo Santiago de Compostela. Claro. Porque é a mesma coisa, né? No sentido assim, largar uma coisa que você está acostumado, você vir desbravar, conhecer outras pessoas, né? Lidar com os desafios que o lugar te coloca, né? Que você se coloca para você mesmo, né? Tem a ver com esse projeto que tu está fazendo com o Refúgio da Acácia Orieta, que é Depois do Caminho. Que dia 26 vai ter um para mulheres, né? Depois do Caminho para mulheres. Isso é bem interessante, né? Porque é o dia 26, de julho que vai ter o primeiro, né? Dia 26 de julho a gente vai fazer uma live, o Depois do Caminho, né? É para pessoas que já fizeram o caminho, mas também é para pessoas que vão fazer o caminho, né? E que precisam se preparar também para o depois. Porque para poder ser menos, não sei, menos desafiante, né? Tu sabe, Gisneide, que aqui na associação da Casargues, aqui no Sul, a gente comenta muito, né? Que essa preparação para o peregrino que vai é muito importante, mas a gente sente muito a necessidade de apoiar o peregrino que volta, porque a gente volta muito mexido. E muitas vezes as pessoas, por mais que nos amem na nossa família, não entendem o que a gente está passando.
Então, eu conto sempre que na minha volta do meu primeiro caminho, eu fiquei 15 dias ainda dormindo dentro do saco de dormir, porque eu não conseguia desconectar. E o saco de dormir era como se fosse um acolhimento, sabe? Eu me sentia ainda no caminho. Foi um caminho muito forte, então eu tinha aquela necessidade. E depois, no trabalho da associação, eu comecei a sentir isso. As pessoas voltam com muita vontade de contar o seu caminho, de contar a sua vivência, as suas emoções, porque muitas vezes na família, eu sei por mim, eu ficava falando em caminho, as pessoas assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa mulher, ficou louca, sabe? Então é como se os peregrinos se entendessem e a gente se escuta, né? A gente se acolhe. Então, isso que tu fala é muito, e esse trabalho, a associação aqui, a gente consegue um pouco dar essa fazer. Falando em associação, é que eu quero que tu conte para nós. Tu foi uma das primeiras a criar a associação em Fortaleza. Nos fala dessa experiência e que ano foi isso? Então, foi em 1997, né? Porque eu fiz o caminho em 97, aí eu voltei para Fortaleza, e aí a gente começou a se conhecer, os peregrinos que tinham ido mais ou menos na mesma época. A gente não se encontrou lá, né? Sim. Aí, por quê? Porque era assim, tem, né? Uma mulher que ela é consuleza da Galícia lá em Fortaleza e professora da universidade, e ela que organizou aquele curso de galego que eu fui. Então, as pessoas, quando queriam ir para o caminho, iam nela, né? Algumas, né, foram nela. Então, ela sabia quem que tinha ido fazer o caminho. Aí estava assim, essa solidão, né? Então, ela mandou dois peregrinos, uma peregrina e um peregrino, falar comigo para a gente se juntar. Aí começamos, a Eduarda, o Marcos e eu. Aí chegou o Stefan, né? O Stefan saiu da Áustria e chegou em Fortaleza também. E tinha um senhor, que eu não me lembro o nome agora, que é advogado e que ele queria fazer o caminho, então ele foi se juntando a gente. Então, assim, e chegou, porque a gente foi fazer uma palestra sobre o Caminho de Santiago. Uhum. Aí, assistindo a palestra, estava o Luiz Carlos, que tinha feito o caminho antes da gente. Ele tinha feito o caminho em 92, gente. Imagina, né? Então, ele, coitadinho, que era mesmo, né, um peixe fora d'água, quando ele encontrou a gente, quantos anos depois? 5 anos depois, né? Então, era como voltar para o caminho de novo, era como, sabe, foi falar das experiências dele, né? Então, ele foi se acolher ali. Então, nós 6 fundamos essa associação, aí a gente fez muitas palestras, né? Muitas não, mas várias. Fizemos várias palestras, fizemos exposição de fotos do caminho, todo mundo juntou suas fotos, a gente fez uma exposição de fotos num lugar que na época era bem cultural, lá em Fortaleza, né? Uhum. Que é o Estoril, né? Junto com a Secretaria de Cultura. Depois a gente fez também no IBEU, que é o Instituto Brasil e Estados Unidos. Então, a gente foi fazendo essas coisas e acolhendo os peregrinos que chegavam, orientando os que iam, né? Aí, logo em 98, eu fui para lá, né? Então, o Stefan e eu acolhíamos os peregrinos que chegavam e antes deles irem, quando eles queriam ir para algum tramo diferente que a gente conhecia, fazer o caminho no inverno, por exemplo, né? Aí a gente dava umas dicas. A pessoa não tem tempo. Qual seria o melhor tramo para fazer quando a pessoa só tem tantos dias, né? Aí a gente ia conversar com a pessoa. Então, a gente fazia tudo isso. E depois a associação seguiu, né? Com outras diretorias e tudo isso. E aí, não sei como é que está hoje, porque essas associações, elas têm altos e baixos, né? Às vezes as pessoas não têm tempo para se dedicar, mas às vezes quando eu vou em Fortaleza, as meninas fazem assim uma reunião de peregrinos, aproveito que eu estou lá, né? Para a gente conversar do caminho, essa mesma história, né? De conversar do caminho. Porque é assim, não é nem que a gente vá falar só do caminho, é porque isso une a gente, né? Então a gente começa a falar da vida hoje e vai trocando, né? Porque é uma coisa muito linda. A gente. Eu sempre digo que eu não faço amigos, eu reconheço amigos, né? Aí junto com uma frase do xamanismo que é somos todos parentes, né?
Então, assim, quando eu encontro uma pessoa, eu encontro a pessoa mesmo, né? Então, não vou, porque isso, porque aquilo, né? Então, às vezes a gente diz assim, ai, vai ali, fala ali com a fulana. Ai, mas eu não conheço. Como não conhece? Vai reconhecer a pessoa. Chega lá, vai reconhecer a pessoa, fala, vende o teu peixe, diz o que você quer fazer. E já está feito, né? Mas isso é muito do caminho, né? Muito Hein? do caminho. E eu, por exemplo, como hospitaleira, eu tenho peregrinos que eu tenho uma amizade tão forte, tão verdadeira, tão impactante, que é reconhecimento. E às vezes a gente se viu uma vez, mas a gente ficou com ela tão forte. Você nem, eu sempre digo, Giz, do mini mundo, a mini vida que é no caminho. A gente tem um dia no caminho é 10 anos. Um dia, tu passando um dia com uma pessoa, tu reconhece ela, tu fala coisas que tu não fala para pessoas que tu tem a vida inteira do teu lado. Não é? É incrível isso, né? Essa que tu falou, Nath, eu sempre falo, é uma frase, Disney, que é uma frase do meu pai, né? Que ele diz o seguinte, que ir a Santiago é ter, em cerca de 30 dias, as experiências de toda uma vida. Por vezes, o caminho, como a vida, te domina mais do que tu a ele. É um jogo onde aprendes que a pessoa mais importante do mundo és tu. Então, isso daí é essa metáfora, né? É tudo compilado ali, né? É tudo potencializado. Um dia vale 10, sabe? Tudo é muito forte. Eu brinco sempre que as amizades, né, que a gente faz viram irmãos e que os amores ficam para sempre. Ai, que lindo, é verdade. Agora, sabe um aprendizado no caminho, né, para o depois? É exatamente essa disponibilidade, né? É. De estar no aqui e agora. Porque, assim, por que é tudo tão intenso? É claro que tem os desafios, né, que são muito mais intensos, porque a gente está fora da nossa rotina, né? Agora, com essa pandemia, que é até interessante, né? Porque, tipo assim, você não sabe de nada, né? A gente nunca soube, mas a gente achava que sabia. E agora com essa pandemia, que nos pegou, né, do jeito que pegou, então, assim, a gente realmente se conscientizar de que a gente não sabe de nada. E isso dá uma liberdade muito grande, porque se eu não sei, eu vou reinventar, né? Eu vou aprender, né? Eu vou reconstruir, eu vou desconstruir o tempo inteiro, eu vou reconstruir o tempo inteiro. Né? Então, fica muito mais intenso. É claro que a Terra também está passando por essa, né, transição planetária, e muita mudança, muita luz incidindo na Terra. O eixo da Terra já mudou. Então, a gente está notando essa velocidade, as sincronicidades, né, que no caminho é assim, uma coisa, né? Que a gente vê sincronicidade na vida, mas quando vai para o caminho é uma chuva, né? Uma chuva de estrelas mesmo, de sincronicidades, né? Você pensou, abriu o olho, já está ali. Né? Uma pessoa chega e te responde sem você nem abrir a boca, você está com fome, lá vem uma coisa, já está ali. Então, tudo é muito sincrônico. Mas a vida é assim, né? Só que a gente não presta atenção, né? Claro. E, claro, quando a gente está no caminho de Santiago, que a gente tem que ficar inteiro, né? No aqui e agora. Senão você mete o pé no buraco e quebra a perna e acabou o caminho. Né? Então, a própria caminhada, que é uma meditação andando, né, te bota no foco. Né? Te bota no foco. E falando nisso, que você perguntou faz tempo, sobre os 52 peregrinos, né, que eu entrevistei, então foi assim, eu passei um mês no Sebreiro, né, para quem não sabe, então o Sebreiro olha o que é isso. Né? É um lugar emblemático no caminho, é a entrada na Galícia, a gente tem que subir, né, um monte de mais de 1.000 metros de altura, e tem uma capela do milagre, né? O milagre que a hóstia virou carne e o vinho virou sangue, então tem toda, né, uma coisa. É uma vila que era celta e eles reconstruíram, né? Do jeitinho que era a vila celta. Tem um museu lá, né? Que tem a casa, o museu que tem, né, todas a forma como aquelas casinhas celtas eram, né, muito lindo. Então eu fiquei um mês ali, naquele refúgio, recebendo os peregrinos, né? Então era muita emoção receber esses peregrinos, né, que ainda estavam
a cento e poucos quilômetros de Santiago, né? Uns 140, mais ou menos. Exatamente, né? Então, ele chegava ali naquele lugar, nossa, se desmanchava em lágrimas, né? Então, eu ia receber esses peregrinos, fazia a entrevista, né? Aí eu gravava, depois, né? É que eu chegava em casa e ia transcrever, né? As entrevistas. Aí, para isso, eu fiz curso de hospitaleiro, né? Com o padre José Inácio, que o Acácio conhece muito bem, não sei se vocês conhecem, Aham. né? Aí o padre Zé Inácio, ele tinha ele coordenava os hospitaleiros e ele dava treinamento, né, para os hospitaleiros. Lá eu fui fazer o treinamento em Ponferrada, né? Aí lá eu encontrei uma peregrina que paz, né, lá da Galícia, que até hoje a gente é irmã, assim, né? A paz, aí ela sempre diz que de paz eu só tenho um nome, né? Mas é um amor é um amor de pessoa, né? Então, eu entrevistei esses peregrinos para poder analisar, né, as suas respostas através dos óculos teóricos que eu tinha, né? Então, eu percebi que alguns conceitos do Jung, né, tem a ver com as experiências dos peregrinos no Caminho de Santiago. Eu fui estudar as experiências espirituais dos peregrinos no Caminho de Santiago, perguntar para eles o que era espiritualidade, para eles o que era religião, se era diferente religiosidade e espiritualidade. Então, também a gente aplicou questionário de saúde, né? E aí, enfim, foi uma aventura, assim. A outra aventura foi transcrever as entrevistas, porque eu Sim. chorava com eles e chorava transcrevendo, porque eu ia me lembrar das minhas próprias experiências, né? Foi muito bom. Foi um tempo assim, nossa. Eu ficava. Geralmente eu sou assim, mas lá era mais. Mesmo longe da família, com nostalgia, porque chove, né? Aquela Galícia chove, cinzento, aquela nostalgia, né? Mas olha, Legal, né? nossa, Eu eu acho, me eu acho admirável, vou soltar um pouco de confete, essa transição, como tu caminha, como tu é uma peregrina dessas ciências, da espiritualidade, como tu aplicou a tua tese na tua vida. Eu acho isso tão bonito. É. Porque às vezes a gente estuda, a gente estuda muito, a gente fica teórico. E como tu fez isso na prática? Porque às vezes a gente está falando com as pessoas e elas vêm falar do Caminho de Santiago. Eu, como hospitaleira, vejo eles vêm com tecnicismo e falam detalhes. Aí eu fico pensando, nossa, eles sabem bem os quilômetros, eles sabem bem as cidades, mas às vezes eles não estão vivendo as emoções, sabe? Uhum. Eu gosto me emociona te ver falando assim, como tu aplica. E sabe de uma coisa que eu queria até falar para quem ainda não fez o caminho, mas também serve para nós, né? Porque a gente tende a achar que já sabe, né? Eu estava falando isso, a gente não sabe nada. A gente acha que já sabe. Então, porque eu moro em Alto Paraíso faz 4 anos, então começo, meio e fim eu já sei. Aí quando chega no caminho, os primeiros 10 dias, a pessoa está toda estrupiada, né? Aí ela acha que já sabe. Então, ela fica presa nos quilômetros, qual é a próxima cidade, se tem restaurante, o que vai botar na mochila. Então, vira uma outra rotina. É incrível isso. Como eu fiz o caminho várias vezes, né? Então, eu tive tempo de me observar muitas vezes em relação a isso, né? Aí, poxa, o ego tem essa mania de ficar mecânico, como uma forma de se defender das surpresas, né? É uma besteira. Ai, Porque adorei. O ego surpresa é mecânico para se defender das surpresas. Perfeito, perfeito. Gente, a surpresa é o melhor que tem na vida. A gente fica assim, né, com medo e tudo e tal. Aí, para falar agora, né, do que está acontecendo comigo no meu caminho, na minha etapa, 4 anos aqui, adoro isso aqui. Adoro, adoro. Aí, lá eu vou para Fortaleza, né? Eu vou para Fortaleza, dia 1º de setembro. Aí, o meu plano
é voltar em janeiro, primeira semana de janeiro. Mas quem é que sabe de nada, gente? Nem sabe de nada, entendeu? Então, agora, principalmente, eu já não sabia de nada. Eu já gosto de andar assim, né? Sem saber. Mas agora, então, está muito mais forte isso. Ontem eu saí pela cidade dirigindo, que eu tinha que fazer uma coisa, que eu não estou saindo para nada. Eu adoro ficar aqui na minha casa. Por quê? Também, né? Na natureza, verde, jardim, cachorro, fogueira toda noite, olha para as estrelas. Então, é um paraíso mesmo aqui, né? Aí, ontem eu tinha que fazer uma coisa, eu peguei o carro e fiquei andando por aí, né? No carro, me despedindo, me despedindo. Eu senti isso, eu senti, né? Não foi, eu vou sair daqui para me despedir, não. Quando eu vi, eu estava me despedindo, chorando que eu ia me despedindo da cidade. Porque eu não sei se eu vou voltar. Se não tivesse a pandemia, eu já não sabia, né? Se não tivesse a pandemia, eu já não sabia, porque a gente pode morrer a qualquer segundo. Como diz uma amiga minha, a qualquer trigundo, né? E com essa história de pandemia, que a gente não sabe mesmo. Então, a gente precisa mesmo ir fechando os ciclos, abrindo outros ciclos. E eu estava brigando comigo. Ai, por que eu vou para lá? E por que eu vou para lá? Porque eu vim para cá, foi para ficar aqui, para passar a transição planetária. Eu fiz essa casa para passar a transição planetária aqui. Para que eu vou para Fortaleza? Né? Tu queria fazer uma etapa convencional, pensar no teu restaurante, ver se estava com bolha, contar quantos quilômetros tu fez, e aí mudou tudo. Eu já estava assim, pã. Aí, quando eu fui fazer uma meditação, que até a minha amiga que me deu, né, há 21 dias com a Coanin, né? A Márcia é a tia, né, da sua amiga Renata, né? Ai, a Renatinha amada. Pois é. Então, eu fui fazer essa meditação com a Coanin, aliás, ela está aqui. Aí, simplesmente, ela chegou no meu coração, olha, dá para ver? Ai, eu adoro ela. Uhum. Olha, que linda. Sim, ela é muito linda, né? É. Então, ela chegou no meu coração e falou assim, aí teve uma expansão de coração, né? Assim, como que você não vai lá, né? Quando você escuta alguém, né, com a dor, alguém chorando, você vai, né? Uhum. E os meus filhos, né? O pai deles faleceu, né? Faz 2 meses. Eu não estava lá. Negócio de pandemia e tudo. Então, eu vou movida por esse sentimento, né? De mãe, né? De amor mesmo, de poder estar com eles, né? E com os meus pais, que já são bem idosos, têm mais de 80 anos, apesar de que eles estão, graças a Deus, muito bem saltitantes. Estiveram aqui em janeiro, né? Conheceram minha casa, ficaram aqui 10 dias, né? E aí foi uma maravilha. Ele veio com a minha mãe e a minha irmã e duas amigas, né? A Fabiana e a mãe dela. Então foi ótimo. E aí eu vou, mas assim, gente, olha só, setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aí o meu plano é chegar aqui de volta, primeira semana de janeiro. Geralmente eu ia todo ano em julho, porque é aniversário do neto. E em dezembro, novembro, final de novembro, janeiro, dezembro, né? Passo o ano novo e vem de volta. Mas agora eu espero voltar, né? Porque realmente aqui é muito. Aí é teu Santiago, né? Tu só não tem. Aí, Alto Paraíso é teu Santiago particular. Meu Santiago particular. Aí a minha filha fica, não entendo isso, como é que a pessoa vai morar nos meio dos matos, não sei o quê. Falei, olha, desde 1996, né, antes de fazer o caminho, que eu não queria mais morar em Fortaleza. A cidade já ficou muito grande para mim. Imagina depois de fazer o caminho, a gente passar, né, por aqueles pueblos maravilhosos. Depois eu ficar em Santiago de Compostela 6 anos, né? Também uma cidade pequena. Aí eu fico falando para eles, olha, se eu quisesse fazer um doutorado numa cidade grande, eu ia fazer em Barcelona, eu ia fazer em Madrid. Eu tinha amigos em Madrid, né? Que eu podia ter compartilhado o apartamento, alugado apartamento junto, né? E amigas assim da faculdade, sabe, de toda a vida que eu tenho essas amigas, né?
psicólogos, professor da universidade. Eu poderia ter ficado, mas eu quis ficar em Santiago de Compostela, né? Para morar numa cidade pequena, né? E eu queria ficar lá Ela mesmo. é enorme ao mesmo tempo, né? Hã? Pequena, mas ela é estruturada de uma maneira com uma Ah, cidade enorme, não tem? ela é fantástica, né? Eu digo assim, é pequena comparado com os 2 milhões, né, de habitantes, mais de 2 milhões de habitantes que tem em Fortaleza, né? Claro. Meus amores, deixa eu te fazer uma perguntinha. Nos conta agora, para a gente. Tá chegando a hora, porque vocês duas estão lépidas e fagueiras, mas vocês esquecem que eu estou aqui há 5 horas, né? A Adri vai conversando. Deixa, Nath, só deixa eu ler 2 comentários, tá? Vai. Um é da Vilma Lippe, né? Que a gente estava falando sobre essas mudanças, sobre as oportunidades que a gente tem. E ela botou uma coisa muito bonita, que é como a gente poder, é como a gente pudesse, se a gente pudesse consertar as muitas vidas que tivemos. Essa oportunidade de podermos renovar, reinventar, recomeçar a cada dia e mudar o ponto final. A liberdade de um verdadeiro, o felizes para sempre. Né? Essa continuação de se abrir. E eu só quero, tem um pessoal perguntando aonde é que eu estou, que tem esse mural aqui atrás, só para esclarecer, eu estou em casa, e esse mural atrás é um pano que eu imprimi uma foto minha do Caminho Português, é à frente de uma igreja de 1713. Azulejo, né? Essa moda ela Azulejo. inventou porque ela faz foto, poesia. Então ela faz umas roupas maravilhosas que aqui que tá Aí tem um painel com uma foto do Caminho Português. Então, o pessoal tem gente perguntando ali. Então já está escrito: eu estou em casa, estou bem quietinha, mas é o painel dessa foto de uma igrejinha pequena no Caminho Português, depois do Porto. É uma igrejinha de Santo Antônio, de 1713. Eu me apaixonei pela porta e pela lateral dela e fiz a foto. Lindo Mas, demais. continuando, Nath, a palavra é toda tua. Tá, vamos lá. O momento que te conecta, uma passagem marcante que te ocorra agora como psicóloga, peregrina e doutoranda. E uma frase que te emociona nesse momento. Pô, tu falou tantas frases, eu tenho aqui todas anotadas. Ai, gente, o momento é aqui agora mesmo, né? É aqui agora com vocês, né? A gente nunca podia imaginar isso tudo que está acontecendo, né? Esse encontro da gente, essa alegria, essa intimidade, né? E é muito legal essa história da pandemia, porque de repente a gente está ficando íntimo das pessoas, independentemente, né? Cadê, onde é que está, qual é a nacionalidade? A gente está assim, a gente está dentro de casa, né? Está onde? Eu estou dentro de casa, né? Então a gente está compartilhando. Às vezes eu tenho aula de canto e aí a minha colega, né, de aula de canto no Zoom, então chega a filhinha, né? Chega o filho, chega a mãe. Então é uma coisa assim da gente estar aconchegado, feito gente mesmo, né? Feito gente, tá aí, né? Recebe em casa, né? Tá todo mundo se recebendo em casa. Em casa, né? Então é claro que a gente tem muita saudade de abraço, né? Mas a gente está no momento até de ressignificar essa coisa do abraço, o que é intimidade mesmo. Como você disse, você está do lado da pessoa a vida inteira e você não sabe nada dela, né? E agora esse veículo, né, que está nos unindo, eu digo que na pandemia eu agradeço 2 coisas: água com sabão para limpeza e a internet, né? Coisa que eu não gostava de internet, né? Era tipo um mal necessário, mas assim, gente, que maravilha! Agora a gente está aqui, não precisa viajar, não precisa pegar avião, não precisa, né? Toda aquela coisa, né? Que eu adoro. Mas assim, Mas olha só. assim, ano que vem eu tô lá. A gente está viajando aqui e agora, né? Aí que foi que outra coisa que você perguntou? A frase?
Uma frase que te Uma emociona. passagem marcante E uma passagem marcante. de todas essas tuas andanças. Difícil. Sim, eu vou falar uma coisa. Uma passagem marcante, né? Tem muitas, mas o que está vindo agora é isso, né? Porque eu não falei para vocês que até a Nath perguntou, a Natália perguntou, né? Essa coisa, como é que foi o encontro com o Prembaba e tudo. Então, como foi? O Sai Baba desencarnou no domingo de Páscoa de 2011, em abril. Eu conheci o Prembaba em Fortaleza em outubro de 2011. Aí, em novembro, eu fui para Salvador fazer um curso, mais um curso, né? De frequências de brilho com a Christine Day, que é a mulher que canalizou esse sistema, né? De cura. Aí, a gente se trabalha para limpar, né, o nosso canal e poder receber as novas frequências para poder transmitir para as pessoas, né, para os clientes. E aí, ela vai ensinar a gente como é que a gente faz a terapia, a sessão, né? A pessoa se deita na maca e a gente vai fazer um trabalho de desbloquear os pontos da acupuntura, de acordo com aquele mapa que saiu naquele dia, porque a gente tem vários mapas, né, do corpo, com as sessões específicas para cada coisa. Então, existe um ponto que é esse buraquinho aqui, na base né, na base do pescoço, que se chama PAD, ponto de acesso ao divino. Então, depois que ela explicou como é que a gente ia fazer o trabalho, a gente fica em dupla. Aí eu vou me deito na maca e o meu colega que está aprendendo vai aprender em mim, né? Eu de cobaia lá. Então, eu deitada, e ele colocou que nessa sessão específica aí, precisava estimular esse ponto aqui, né? O ponto de acesso ao divino. Então, ele coloca os dedos aqui. Vamos lá. E eu, né? Tinha um ponto de acesso ao divino. Gente, eu fui literalmente para os pés do Sai Baba, lá na Índia. Aí ele disse assim: arrume as coisas e vá para a Índia o mais rápido possível. Eu, vale, Deus. Mas olha, eu estava lá mesmo. Foi uma coisa que eu nunca vivi, né? Uma coisa assim. Aí, olha só, eu tinha ido para a Índia de 2010 para 2011, dezembro de 2010, fiquei lá até janeiro de 2011. Quando foi em junho de 2011, eu fui fazer a peregrinação no Himalaia. E quando foi em novembro de 2011, o Sai Baba disse que eu fosse voltar. Eu não tenho nem dinheiro, ainda estou pagando a passagem, tudo, a outra viagem, né? Mas, a velha história. Se é para ir, pois que o universo se abra. Aí, exatamente, né? Aquele ex-namorado da moto, né? Do caminho do Himalaia, né? Nesse caminho do Himalaia, o que a gente estava fazendo? A gente estava visitando os mosteiros, os templos tibetanos no Himalaia, os pueblos tibetanos no Himalaia, né? Então, a gente ficava conversando com os monges, né, com o povo tibetano e assim, né? Então, meditando, foi uma coisa muito forte. Então, eu disse, né? Eu digo, bom, então eu vou me abrir. Aí tinha acabado o namoro, né? Tinha acabado o namoro com o homem da moto. Pois aí o homem da moto começou a falar que vamos... eu tô com saudade. Então venha para o Brasil. Ele estava na Índia, né? Aí ele falou, não, venha para a Índia você, porque eu vou para a temporada do Prembaba. Então, você vem. Gente... Aí eu fui, né? Ou seja, os chamados foram de vários lados. Pois é. Tu aprendeu a escutar o chamado do coração no caminho de Santiago, né? Pois é. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, no Prembaba, eu fiz uma coisa que eu nunca pensei de fazer. Porque ir aos pés do Sai Baba, eu fui nesse transporte aí que aconteceu. Mas quando eu o conheci, a gente não podia fazer isso, porque eram milhares de pessoas, então a gente era orientado a não fazer isso. Quando ele passava assim por mim, né? Caminhando bem devagarinho.
Mas a gente não podia, porque imagina, milhares de pessoas, ele ia quebrar os pés se todo mundo fosse fazer isso. Né? Então, quando eu conheci o Prembaba aqui, tinha gente que fazia isso, né? Que ia lá nos pés dele fazia uma reverência. E eu, como boa ocidental, eu olhava assim e achava aquilo estranho, né? Nunca tinha visto ninguém fazer isso. Mas cada um, eu respeito, né? Pois quando eu cheguei lá, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi uma coisa completamente espontânea. Eu fui lá e fiz isso. Aí depois eu caí em mim. Como que você fez isso? Né? Não era uma crítica, mas era assim, que surpresa é essa, né? Sim. E eu fiquei assim, como que você pode... Você não pode ter dois gurus, né? Ok, gurus, né? Eu já tinha o Sai Baba. Aí o Prem Baba falou, sem eu perguntar, mas alguém perguntou, né? Aí ele falou, você não pode ter dois gurus mesmo, né? Mas pode acontecer como aconteceu comigo, ele contando, que o meu guru me mandou aprender com outro guru. Quem? O Sai Baba. Eu disse, pronto, então eu já tô me encontrando, já estou na minha casa, né? Então, realmente, o Sai Baba, por isso que eu digo, literalmente o Sai Baba me mandou para o Prem Baba, né? Para completar minhas lições, né? Claro. Então, essa é uma coisa, é uma passagem muito marcante, né? Como outra também, que aí eu vou ter que contar. Porque quando eu cheguei lá em Santiago de Compostela, que todo mundo vai abraçar o santo, né, gente? Gente, eu abracei uma pessoa viva. A emoção foi de abraçar uma pessoa mesmo, né? Eu não esperava aquilo. Eu fui porque todo mundo ia. Eu nem sabia que ia ter isso a primeira vez, né? Aí o Stefan, né, que já tinha feito o caminho antes, que me falou: olha, a gente tem que botar a mão aqui naquela coluna, tem que dar os croques no mestre Mateus, tem que ir lá no santo e tem que ir lá no túmulo do apóstolo. Pronto, eu fui. Mas foi uma coisa de abraçar um amigo mesmo. Olha que aqui a gente não tinha muita, né, devoção a Santiago. Eu nem sabia quem era esse Santiago, né? E aí foi isso que aconteceu. E aí, estudando para a tese, eu descobri um livro que conta as fases da peregrinação. Como é que o peregrino sente, o que é que ele aprende, as dores do caminho, o que é que acontece na alma, né? Subjetivamente, as mudanças, os desafios. E aí vão e descrevem essa fase do abraço ao apóstolo. Gente, eu chorava, parecia que eu estava abraçando a apóstolo de novo, né? Então é uma coisa assim muito fantástica, né? Não sei, é o coração mesmo, né? O coração que se abre e faz aquelas surpresas. Como eu falei antes, né? O ego inventa de ficar mecânico para se defender das surpresas, né? Agora, as surpresas são tão boas que nem isso, né? Claro que também tem umas surpresas que não são tão boas, mas enfim, o aprendizado é sempre bom. O ego mecaniza e perde a surpresa. Muito bom. E a frase? A frase, para encerrar. Para encerrar, nossa. A frase. Uma frase que te emociona. Emociona. Uma frase. Eu segurei agora quando ela começou a falar no abraço do apóstolo, porque eu comecei a me lembrar, eu digo, não vou chorar de novo, mas eu comecei a me lembrar agora, quando eu estava em Santiago, a igreja, a catedral está em obras dentro, então eram poucas pessoas entrando, né? E eu consegui um dia ir sozinha, e eu subi e fiquei abraçada, estava podendo abraçar. E foi um dos dias que eu chorei muito, muito, muito. Eu não estava, sabe, não era o momento da chegada nem nada, mas eu fui para lá e parece que eu soltei tudo. E agora tu falou que isso tu estava abraçando uma pessoa, exatamente. Eu chorei muito aquele dia. Eu não sei por quê, porque eu sempre digo, nunca vou para Santiago para pedir nada. Eu acho que todos os caminhos que eu fiz foi para agradecer. Mas a gente se emociona muito ali naquele momento, né? É um momento de tu dizer assim, nossa, eu tô aqui mesmo, sabe? Que a gente nem sabe ainda o que Santiago nos reserva, né? Eu acho que ele tem muita coisa definida para nós que nós não fazemos nem ideia ainda. E a cada caminho eu me dou conta disso. Mas é um momento realmente, eu concordo contigo, é muito forte mesmo.
Nossa, Pois é. Agora vocês falando, né? Como é? É o que? É uma frase, uma é? frase que te emociona. Então, eu me lembrei aqui, porque você estava falando, né, de Santiago, né, do apóstolo que a gente abraça e tudo. Aí eu me lembrei quando eu cheguei em Assis, né? Ai, Que lindo. aí, nossa. Então, quando eu cheguei ali, tinha aquela basílica enorme, né? E eu, como uma basílica? São Francisco, aquela coisinha, né? Humilde, Tem 2 andares, né? né? Isso não tem nada a ver com São Francisco. Mas aí tem a cripta, né? Aí a gente entra lá, vai lá embaixo, aí tem, né, o túmulo dele que é assim, em cima. E nessa época que eu fui, era época de Natal, eu adoro Natal, né? E aí tinha em cima do túmulo dele, tinha, menina, umas palhas assim, como uma manjedoura, né? Sim. Fazendo alusão Olha ao olha aí, a cruz de Santiago de Assis. a cruz de São Francisco, né? De Em Santiago de São Francisco de Assis. São Francisco, né? E aí, meninas, quando eu vi aquilo, olha, aquilo me emocionou tanto, aquela humildade, aquela coisa. Mas, apesar de que eu não cheguei lá andando, foi o lugar que eu mais me emocionei, né? Peregrinando, né? E aí, me perdendo na cidade, que eu adoro chegar na cidade sem conhecer, né? E me perder por aí. Meninas, eu cheguei num lugar que tinha os sapatinhos tudo do lado de fora da calçada e tinha assim escrito: o amor é a verdadeira religião. Essa é a frase, Adoro. né? Que eu me lembrei agora, né? O E amor aí, verdadeira menina, religião. esse lugar era uma igreja vazia, assim, não tinha banco, não tinha nada, só aquele assoalho, né, de madeira. E em cada canto tinha um santuário, uma imagem fazendo alusão a cada religião. Era um Buda, né, era Jesus, era Maria, era, né, a deusa do hinduísmo, tudo assim, né? E aí o pessoal estava tudo no chão meditando, sentado nos tapetinhos, né? E aí, o que foi que aconteceu para encurtar a história? Eu estava com a Orieta, né? E aí, eu queria fumar o cachimbo da paz, que eu tenho uma pipa da paz xamânico, né? Sim. E eu nem queria levar, porque é um cachimbo de pedra-sabão, aquele fornilho, e pesava e tudo. E eu, ai, aquela voz, tem que levar o cachimbo da paz. Eu não vou levar, mais uma coisa para levar, tem que levar na mão, que eu não vou deixar meu cachimbo numa mala. Lararei. Aí a voz lá de dentro. Como que você vai lá na casa do homem da paz e não vai levar o cachimbo da paz? Tá bom, vou levar. Aí eu fui para a floresta, né? Lá perto de Assis, fumar o cachimbo da paz. Começou a chover forte, a Orieta, não vai dar certo, vamos. Aí encontramos o psicólogo que coordenava essa ONG, que é para os sem-teto. Os sem-teto de Assis, eles se juntavam para se reunir no terreno onde era essa igreja, né? Só que quando eles se reuniam ali, era só um terreno, não tinha igreja. E aí o dono do terreno cedeu o terreno para fazerem um lugar para eles se reunirem. Uhum. Quando foram construir, descobriram que ali tinha sido uma capela, uma igreja românica e Arari, porque viram os escombros, né? Encontraram. Então, eles reconstruíram aquela igreja do mesmo jeito, arquitetônico, só que não colocaram, né, nada assim como, né, como banco, como coisa, deixaram o vão vazio para poder fazer esse templo ecumênico, Claro. né? E então, foi uma coisa assim. Sim, aí, chovendo, encontramos o psicólogo de São Francisco, da Califórnia, onde era a sede dessa ONG, para tratar dos sem-teto. Aí a Orieta, que é uma pessoa toda educadíssima e que não gosta de falar muito,
pois pediu para o homem para poder fumar o cachimbo dentro do templo ecumênico. Aí o homem, claro, né? Chego lá, aí quem está lá? A Orieta, italiana, eu, brasileira. Tinha uma mulher da Suíça alemã e tinha uma indiana de Sari. De Sari, gente. Que legal. Uhum. Então, essas 4 mulheres fumando, 4 direções, né? Da roda da medicina no xamanismo, as 4 mulheres, e nós fumamos isso, e eu explicando, fazendo a relação do xamanismo com São Francisco de Assis. Que bonito. Nossa! E essa mulher da Suíça alemã só fazia assim, como diz, meu Deus! E quando eu a vi, né, na primeira vez que eu fui lá no templo, no dia anterior, meu Deus, essa mulher é uma xamã. Eu senti a energia dela, sabe? E aí, quando a mulher estava lá fumando comigo, e eu explicando o que era xamanismo e o que era, e fazendo assim, né? E o que era o cachimbo da paz, e fazendo a ponte do xamanismo com São Francisco. E aí a mulher depois falou, puxa vida, eu não sabia o que era xamã, nem o que era xamanismo. E há muito tempo atrás eu fui receber uma massagem, e o massagista olhou para os pés dela, para as linhas dos pés, e falou, você é uma xamã, olha, para a mulher. E a mulher não sabia que era xamã, e ela era uma xamã. Né? Então foi isso. Aí, então, como é? A frase é essa. O amor é a verdadeira religião. É a verdadeira religião. É. Amém. Amém. Olha, maravilhoso. Maravilhoso. Ai, gente, gratidão. Muita gratidão. Gratidão nós a ti por ter nos propiciado esse tempo de diversão, de essas experiências. A gente vai entendendo que, né, que ao longo do nosso caminho também tem experiências e a gente muitas vezes vai esquecendo. Tu sabe que tu foi contando várias coisas e vinha como insights dos meus caminhos, sabe? Vem vindo, isso é muito bom. E eu vejo pelos comentários dos peregrinos, muita gente agradecendo, né, de propiciar esse momento, porque as pessoas também estão lembrando dos caminhos dela, né? Muito legal. E é muito certo também que a gente te escutando, eu estou, por exemplo, várias coisas que tu falou, eu quero aplicar no meu próximo caminho. Entende? Então, é como um resgate e como uma preparação. Um resgate do que nós já fizemos e uma preparação do que nós vamos fazer. Muito obrigada. Muita gratidão. Como diz o gaúcho, a gente deu bastante gaitada aqui, né? É isso mesmo. Verdade, muito. O que interessa é a gente se divertir, sabe? Passe o que passe, a gente se divertir e levar coisas boas da vida. Obrigada por compartilhar, Gisneide. Tua experiência é muito linda. É muito bom, é muito bom. O caminho nos dá presentes muito valiosos. Sempre, né? Sempre. Deixa eu ler o que uma peregrina colocou. Ela botou gratidão, meninas, por trazerem a leveza na alma e no coração que sentimos no caminho. A Carla de Mônaco colocou para nós isso. Muito obrigada mesmo. Querida. Estamos chegando ao fim de mais uma super live. Outra live com Love, né? Muito obrigada. Agradeço a todos que tiveram conosco esse tempo. Gisneide, está no nosso coração. Seja sempre muito bem-vinda. Nath, terça-feira que temos mais, né? Você é de vocês. Terça-feira tu tem que assistir também. A gente vai ter aqui um pai e 3 filhos que caminharam juntos no inverno. Tu vai ter que assistir muitas coisas que tu contou do teu caminho no inverno, tu vai te lembrar. Vem participar com a gente. Maravilhoso. A família Kuma. E no dia 26, né, tem nossa live com as mulheres. Live de mulheres. A gente vai divulgar de conexões, né? Vocês também vão estar. Nós vamos estar lá com as mulheres.
tá? Meu amor. A gente convida a todos. Gratidão, gratidão. Então, gente. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.